fiquei muito feliz em ver esse mover do Senhor nesse lugar. Sabe por quê, irmão? Porque por muito tempo nós tínhamos uma palavra, e desde o ano, da virada do ano para cá, nós tínhamos falado que do Senhor ia nos preparar para a gente poder passar para outro nível. Eu não sei quantos se lembram disso. E o Senhor está nos levando a outro nível. A nuvem, ela não está sobre um homem, ela está sobre um ambiente. Ela está sobre um lugar. E todos aqueles que quiserem mergulhar, lembra, uma vez eu disse que muitos não entenderiam. Eu disse uma vez que o Senhor havia nos dado uma visão de muita poeira aqui dentro, e era pó de ouro. E o pó estava aqui no altar. Muitas pessoas saíam das cadeiras e vinham se servir aqui. Outras ficavam sentadas, porque não entendiam o que estava acontecendo. Então, nesse mover que o Senhor está trazendo para esse lugar, muitas pessoas não vão entender. Muitas vão entender, e muitas vão mergulhar nisso. A nossa função de quem entendeu e quem está vivendo é compartilhar com ela, é tentar abrir os olhos para ela poder também viver isso. Então há um mover sobre esse lugar. E eu me lembro, eu estou citando aqui há 5 anos atrás, porque nós tínhamos uma jovem na igreja chamada Ana Beatriz. E Ana Beatriz, todas as vezes que o culto estava acontecendo, ela olhava para trás e ela via o mover de Deus, uma multidão de pessoas, de jovens, de adolescentes. E ela falava: pastor, tive a visão. A visão, eu olhava para trás e via a glória do Senhor sobre esse lugar, sobre essa igreja, e muitos jovens e adolescentes. Mas eu mesmo olhava para trás, irmão, só via 6, 7, 8 pessoas. Mas havia uma palavra sobre esse lugar. E foi nesse período que então o culto começava às 7, eu pegava o carro às 5 ou 4h30, ia para o Monte do Cruzeiro, ou então para o Monte da Cezã, quando tinha o Monte da Cezã, e ali orava antes do culto, e vinha na expectativa daquele mover que a irmã tinha visto, na expectativa daqueles jovens, tudo que a irmã tinha visto na sua visão. E demorou um tempo para tudo isso acontecer, e o Senhor está colocando sobre nós tudo aquilo que um dia foi dito, tudo aquilo que um dia foi pregado. Quando estava cantando aquela canção aqui agora, a Ele a Glória, o meu coração estava queimando para vir na frente, mas eu estava sem jeito. O pastor estava sem jeito, eu queria vir aqui e ajoelhar aqui. Aí quando eu vi o Carlos vindo, falei: eu vou lá agora, né? Então o Senhor, Ele quer trazer para a nossa vida um quebrantamento de arrependimento, porque não há avivamento sem o arrependimento, não há avivamento sem um alinhamento, não há avivamento sem a gente abrir mão de coisas, não há avivamento sem a gente renunciar a prazeres da terra. Não adianta a gente querer tocar em Deus e tocar na terra, não tem jeito. Nós não podemos segurar com as 2 mãos. Nós temos que largar algumas coisas para agarrar as outras coisas. Ou melhor, nós temos que largar as coisas e se agarrar em Cristo, e se agarrar nele. Então eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu vou colocar aqui no telão para você, em João capítulo 6. E aos poucos eu venho citando trechos disso que eu vou falar aqui hoje. Porque na frente da minha casa está construindo um edifício. Eu sempre citava que ninguém via nada, porque o tempo da invisibilidade, esse processo da invisibilidade que a gente suporta na vida, de muitas coisas, profissional, no trabalho, ministério, né, relacionamento. Quando a gente aprende a suportar esse processo da invisibilidade com maturidade, quando ninguém te vê, quando ninguém consegue enxergar o teu talento, quando ninguém consegue enxergar o que de fato você consegue ofertar ou dar para o reino, quando as pessoas não conseguem ver em você os valores que você conhece que tem, quando a gente consegue ultrapassar esse tempo
dentro de uma maturidade, sem se enraivecer, sem ter inimigos, mas aos pés de Cristo. Quando nós conseguimos ver a história de Davi, quando diante de um profeta, Samuel, todos os seus irmãos foram apresentados e ele não. Ele estava no tempo da invisibilidade, ele estava num lugar onde ninguém podia vê-lo, humanamente ninguém podia vê-lo, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. Quando a gente entende, consegue suportar todo esse tempo, nós vamos conseguir viver a visibilidade e desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Porque a pior coisa da nossa vida é quando o Senhor atende uma oração nossa e nós não sabemos lidar com aquilo que Ele está nos dando, e no meio do caminho tudo que Ele nos entregou vai se perdendo, vai se caindo, vai perdendo. E sabe o que acontece? Nos tornamos paralíticos espirituais, nos tornamos pessoas sem atitudes, sem ações. E para qualquer pessoa que chegar diante de você, você vai ter uma desculpa, você vai ter uma palavra, você vai saber se expressar o porquê você está vivendo isso, sentindo isso. Então, irmãos, nós vamos conseguir chegar aonde o Senhor tem para a nossa vida, se a gente conseguir entender os processos que a gente vai atravessar para poder chegar até lá. Então eu queria compartilhar com vocês, vai estar no telão. Diz assim, deixa eu colocar aqui na minha Bíblia de folha. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais. As pessoas viam os sinais que operavam sobre os enfermos. Subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e era a Páscoa. E a Páscoa era a festa dos judeus. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos, vendo uma grande multidão que vinham ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe então respondeu, ele disse: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Finalizando o último versículo que eu vou ler aqui, de João 6:10 agora. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens, e eram um número de quase 5.000. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus queremos apresentar a Ti esse versículo que nós lemos, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração nessa noite. Não nos permita não sermos respostas para quem precisa. Não nos permita, Senhor, olhar situações e terceirizar as nossas responsabilidades. Fale ao nosso coração nessa noite. É a minha oração, no nome de Jesus. Esse era um tipo de garoto que também estava invisível. Estava invisível aos olhos dos seus discípulos, invisível aos olhos dos famintos. Todos que estavam ali esperavam a resposta de Cristo. Cristo agora diz para o seu discípulo, para poder dar comida a eles:
O discípulo agora diz e começa a criar as dificuldades que todos nós criamos na hora de servir ou fazer alguma coisa. Eu não posso, aquilo não dá, não tem jeito, não tem tempo, muito trabalho, muita coisa. Então nós começamos agora a colocar no meio da palavra, do acontecimento, nós começamos a colocar barreiras para que a gente não venha a realizar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Um rapaz aparece, do nada, aparece do nada, e de repente eles olham, os discípulos olham, na mão daquele garoto, e o que havia nele era uma lancheira, era uma merenda escolar. O menino ia para a festa, a mãe deve ter preparado os seus pães, a mãe deve ter preparado os peixes, porque o menino ia passar alguns dias agora em Jerusalém, porque era a festa da Páscoa. Ele sai andando pelo caminho, ele não fazia parte do grupo de Cristo, ele não fazia parte da igreja reunida, ele não fazia parte do discipulado de Cristo, ele não fazia parte do clã da multidão que estava com Jesus. Ele era totalmente alguém invisível, ele era alguém que não poderia ter a resposta para quem precisava mais. Quando André olha para ele, quando Felipe olha para ele, aponta o dedo para ele e fala assim: olha, aqui tem um rapaz aqui que ele trouxe alguma coisa, de repente isso ajuda. Porque o próprio discípulo agora começa a se esquivar, colocando as suas dificuldades, dizendo que nem se trabalhasse 200 dias poderia alimentar aquela multidão toda que seguia Jesus. Eu estou falando, irmãos, do tempo da invisibilidade da nossa vida. Eu estou falando daquele paralítico também que assentado ao lado do poço chamado Betesda, 38 anos esperando que alguma coisa acontecesse. Eu estou falando daquela mulher do fluxo de sangue, que há muitos anos, doente, esperava o seu milagre. Eu estou falando de homens como Davi, como eu citei, que não estava no meio, mas ele estava no alcance do olhar de Deus. O que eu quero dizer para você, meu querido, que talvez muitas pessoas podem não te enxergar, podem não ver o valor que você tem, pode não vislumbrar isso, o talento que você carrega e o que você carrega, mas existe um Deus do céu que os olhos estão fitos e olhando para nós essa noite. Não queime etapa, aguarde o momento. Eu imagino que Jesus, quando adolescente, ele sempre passava e olhava aquele paralítico ao lado do tanque, mas não era chegada a hora, não era chegado o momento da manifestação da glória do Filho. Imagino eu, estou ilustrando para você entender. Jesus passava com seus pais para ir na festa, para andar por ali, e via aquele paralítico ao lado do tanque, e dizia para si mesmo: vai chegar o dia que esse seu sofrimento vai acabar, porque eu vou passar aqui em toda a minha glória e vou derramar sobre a sua vida. O tempo da invisibilidade é o tempo que dói. Você coloca currículo, ninguém vê. O médico não descobre o problema da sua saúde. Vários acontecimentos acontecem e você não encontra a resposta. Você não encontra quem possa ser uma resposta para a tua vida, porque parece que as pessoas te ignoram. Vivemos hoje num tempo da invisibilidade, até na rede social, onde todos nós queremos ser vistos, onde todos nós gostamos de postar uma foto da família, de postar uma foto de uma flor, de postar uma foto de alguma coisa. Eu postei a foto, vídeo, da estrada da Bahia, que não acabava mais. Então eu postei aquela foto, e a gente acha legal quando alguém vai lá e alguém comenta.
Porque nosso desejo, nós ansiamos pela visibilidade, e isso é natural do ser humano. Mas o processo da invisibilidade é um processo que dói, e quando a gente não espera o momento correto, quando a gente queima etapas, nós não conseguimos usufruir daquilo que Deus tem. Davi, quando ele é chamado agora, ele é ungido por Samuel com um chifre verdadeiro, que teve sangue. E Saul, ele foi ungido com um vasinho de barro. E Davi foi ungido com um chifre que teve que sacrificar sangue, o animal teve que morrer. Ele ainda ficou no tempo da invisibilidade. Ele matou o gigante e se tornou invisível ainda. Piorou, ele se tornou foragido. Teve que correr, fugir, porque Saul queria matá-lo. Foi ungido mais uma vez, não assumiu o trono, teve que aguardar mais uns anos. Foi ungido a terceira vez, para até chegar o momento então de assumir o lugar que ele deveria assumir. O que eu quero dizer para você? Que você carrega contigo a palavra que um dia que Deus disse sobre você, e nada muda isso. Nada muda isso que você carrega dentro de você, a palavra que você carrega sobre a sua vida. Se não é hoje, um dia será. Se não foi agora, vai ser uma hora. Se não é hoje que Deus está realizando, Deus vai fazer ainda no seu tempo. Porque aquele homem há 38 anos assentado esperando o milagre. E quando Jesus chega, Jesus sabia, a Bíblia diz que Jesus sabia o que ele precisava. Sabia que ele queria ser curado. Mas o Cristo que sabia que ele queria ser curado é o mesmo Cristo que pergunta para ele: você quer ficar são? E quando Jesus pergunta se ele quer ficar são, a primeira coisa que acontece é ele também começar a explanar as suas dificuldades. Porque nós somos assim. Nós queremos colocar diante de Deus as nossas impossibilidades, as nossas improbabilidades. É que eu não sou capaz, é que eu não consigo fazer isso, é que isso não dá para mim, é porque essa área não é a minha área, é porque aquilo não dá. Então nós começamos a colocar diante de Deus várias desculpas nossas, porque o que nós queremos, irmãos, é ficar quietinho no nosso canto, porque dependendo de como foi a nossa caminhada, nós não queremos mexer com mais nada, nós não queremos tocar em ninguém mais, nós queremos ficar sentados no cantinho da igreja, lá no fundo, para que ninguém não nos veja. Queremos ficar ali alimentando, esperando alguma coisa, o culto acabar, para irmos embora com todo aquele alimento. O Jesus que viu aquele homem há 38 anos, assentado naquele lugar, ele faz uma pergunta: o que você quer ficar são? O homem paralítico, e a resposta que ele diz é assim: olha, o problema é que eu estou aqui, mas sempre quando alguém vai me jogar, alguém vem primeiro. Não há ninguém que me jogue quando a água é agitada. Eu tenho que esperar. Eu estou aqui esperando há 38 anos. Eu não sei o tempo da tua espera. Eu não sei o tempo da tua dor. A Bíblia diz, Salmo 30, versículo 5, a parte B, que o choro pode durar uma noite inteira. Entenda bem, que a noite desse paralítico foram 38 anos. Mas o mesmo versículo diz que a alegria vem ao amanhecer. Ei, meu filho, o momento que você está passando, ele não é para sempre. Nem esses momentos bons que você está passando é para sempre. Nem os momentos ruins que você está atravessando é para sempre. Para tudo ter um tempo determinado sobre a terra. Então se alegre nos dias bons, desfrute nos dias bons, e nos dias ruins você ora, busca a presença de Deus. Há 38 anos ele esperava um milagre, ele era invisível aos olhos de todo mundo. Todo mundo era lançado lá, os enfermos eram lançados naquele lugar, e ele não. Então quando ele encontra com Jesus, e Jesus agora pergunta a ele se ele queria ficar são, a resposta foi a mesma que eu e você temos. Olha, Senhor, irmãos, sabe qual é o nosso problema? Nós temos argumentos para tudo. Nós conseguimos achar um versículo bíblico que nos tire da missão que Deus nos colocou. Nós somos tão craques em fugir, que nós conseguimos localizar algum versículo que te dê respaldo bíblico
para a sua fuga. Porque a religião nos feriu por muitos anos. Fomos prisioneiros da religião. Fomos prisioneiros de dogmas humanos. Fomos prisioneiros estatutários, regimentários. Nós somos prisioneiros de muitas coisas e não nos deixou livre. E o nosso medo é nos ferir de novo. Então, no meio desse caminho, entre as águas que se movimentam e eu assentado no caminho, eu prefiro ter desculpas para não me movimentar. Eu prefiro encontrar dentro da minha racionalidade uma desculpa para que eu não me envolva mais, para que eu não faça mais, para que eu não haja mais, para que eu não queira mais. E a gente sempre tem uma palavra: lidar com gente é muito difícil. Querido, sempre que você for lidar com pessoas, você vai se decepcionar. A decepção faz parte da matéria-prima que Deus utiliza para poder fazer com que você se fortaleça cada dia mais. A decepção faz parte. Então tenta imaginar esse homem parado naquele lugar, e Jesus faz a pergunta para ele: o que você quer? Você quer ficar são? E eu agora tenho um monte de respostas para poder dar. Porque uma das coisas que o diabo quer é nos paralisar, é nos parar. E ele coloca argumentos certinhos na sua mente, e ele coloca argumentos certinhos na nossa vida, para que a gente venha paralisar, para que a gente não venha caminhar, né? A Bíblia diz a história de um homem chamado Eli, em 1 Reis, 1 Samuel capítulo 1 versículo 10, 1 Samuel capítulo 4. A história desse homem é a história de uma inércia, de um homem que não se movimentava, de um homem parado. Enquanto Ana orava e desejava ter um filho, desesperada para gerar uma promessa, o sacerdote, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele assentado na cadeira, a Bíblia diz que a história dele começa assim: assentado na cadeira. Assentado na cadeira, ele olha para ela e induz que ela estaria bêbada. Porque entenda bem, quem não se movimenta no reino, quem não se movimenta espiritualmente, não vai ter a compreensão daquilo que o reino está se movimentando. Quem não se movimenta vai ficar perdido, a pessoa não vai entender. Então ele olhava para ela, achava que ela estava bêbada, e ela estava orando a Deus, pedindo um filho. Na mesma Bíblia, no mesmo livro, no capítulo 4, vai dizer que Eli estava sentado, obeso, assentado, encostado na pilastra, na cadeira, e a cadeira quebra, cai, ele morre, quebra o pescoço e morre. O que eu quero dizer para você, que toda paralisia espiritual, ela é perigosa. Toda paralisia espiritual, ela pode te matar por dentro, ela pode atrofiar os seus nervos, ela pode fazer com que você morra espiritualmente, ela rouba os teus sonhos, você deixa de acreditar em Deus, você deixa de acreditar em Jesus, você deixa de acreditar na igreja, você deixa de acreditar no pastor. Por quê? Porque você está parado, paralisado, atrofiando os seus nervos espirituais. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o nosso Senhor, Ele quer renovar as tuas forças, Ele quer levantar você, Ele quer que você volte a se movimentar dentro do reino dEle. Porque, irmão, Deus não chamou ninguém para ficar parado assistindo alguma coisa acontecer. Deus não ficou. Deus não escolheu você para você ficar observando. Toda paralisia ela é perigosa. Entenda bem que quando a terra é criada, Gênesis 1:1 diz que Deus criou os céus e a terra. O versículo 2: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia. Ele o quê? Se movia. Porque para você sobreviver, você tem que se mover. O Espírito se movia sobre a face das águas. O movimento, ele preserva a vida. O nosso movimento espiritual, ele preserva a nossa vida, ele preserva a nossa fé, ele faz com que você acredite naquilo que a humanidade, o homem normal, o homem natural não acredita. A Bíblia diz que o trono de Deus tem rodas.
Deus passeia sobre a eternidade de um lado para o outro. Ele está no seu futuro, Ele foi no seu passado. Deus, Ele caminha sobre a eternidade. O próprio Deus, Ele está em movimento constante. E nós, por causa de muitas coisas que nós enfrentamos no dia a dia, decepções, frustrações, problemas, nós paramos. E nós temos a resposta pronta. A resposta é: eu preciso de um tempo, eu preciso parar. O reino de Deus não é parado. Você percebe que até para descansar, você descansa correndo. Os que esperam no Senhor, vamos lá, gente. Os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, deitarão e não se cansarão. Como é que eu vou descansar correndo? Até para você descansar no reino, você tem que estar se movimentando. Até para você ter descanso físico, tem a ver com o espiritual. Porque se você não for uma pessoa que esteja se sentindo útil e completa espiritualmente, filho, nada faz sentido na sua vida. Nada faz sentido na sua casa, nada faz sentido no seu trabalho, nada faz sentido em lugar nenhum. E você acorda com a mesma pergunta de sempre: o que eu estou fazendo aqui? A vida não tem sentido. Amanhã é o mesmo dia, parece. Amanhã amanhece e parece que está tudo igual. E as coisas não alteram, as coisas não mudam. Por quê? Porque nós não encontramos o sentido real da vida. Porque o sentido real da vida não está em ter, não está em fazer, está em ser. Eu preciso entender que eu preciso estar nele, para me tornar igual a ele, para mim poder então encontrar sentido para a minha vida. Senão minha vida vai ser sem sentido e eu vou ficar paralisado pelo caminho, à espera de alguém, à espera de alguém me tocar, à espera de alguém. Eu disse hoje para uma irmã, falei: irmã, nós somos locomotivas. Na verdade todos nós éramos para ser locomotivas, mas tem muitas pessoas paradas, que precisam de um empurrão, que precisam ser resgatadas, puxadas, guinchadas, para ver se esse motor volta a funcionar. Quem é mais antigo lembra do carro a álcool? Carro a álcool pela manhã, filho, você tinha que ter bons amigos, porque os bons amigos todos os dias pela manhã eram o seu companheiro para empurrar o teu carro que não pegava. Mas depois que o carro pegava, ninguém segurava mais. Então nós precisamos ter esse olhar de Deus, de não deixar ninguém para trás pela sua incapacidade de caminhar. Nós temos que olhar as pessoas com o olhar de Jesus, e olhar para ela e se sentir como ela se sente, porque talvez a dificuldade que ela tem você não teve, mas você pode ajudar ela a vencer os problemas da vida dela. Nós somos um reboque que vai sair rebocando as pessoas. Nós somos uma locomotiva. Eu vim da Bahia para cá, e eu passei aqui por Baixo Guandu, essa estrada aqui onde pega os trens de Minas Gerais. Irmãos, e como é grande aquele trem. E o interessante é que ele tem duas máquinas que puxam na frente. Uma máquina, uma locomotiva no meio, e mais duas atrás empurrando. É assim que tem que ser a nossa vida. Quando você ver alguém, observar alguém parado no meio do caminho, não finge que você não está vendo. Vai lá, fortaleça ela, dê a mão para ela, ajude ela, caminha com ela. A Bíblia diz em Atos que quando Pedro e João estavam juntos na porta do templo chamado Formosa, havia um camarada ali que estava à espera de uma comida, de um alimento, estava à espera de saciar a sua fome carnal. Mas havia um segredo. O segredo era Pedro e João estar juntos. Esses juntos na Bíblia não é à toa, porque Pedro e João não se relacionavam muito bem, havia algumas dificuldades de relacionamento. Então quando a Bíblia afirma que eles estavam juntos, eles agora encontram um camarada na porta do templo Formosa, e o cara pede comida. Pedro bota a mão no bolso, dinheiro não tinha recurso, mas o que ele tinha, ele compartilhou. Ele tinha Jesus. Mas entenda bem,
Pedro disse assim: olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Mas o paralítico não levantou. Pedro falou de Jesus, mas o paralítico continuou deitado. Pedro falou do poder de Deus, mas ele continuou deitado. Então Pedro estica a sua mão direita, levanta ele para cima, e a Bíblia diz então que os seus nervos começam a estalar. Ele começa a andar. Filho, não adianta só falar de Jesus, é preciso tocar nas pessoas. Toque nas pessoas, toque nelas. Não é só falar, filho, toque nela. Há poder sobre a sua vida, há poder sobre você, há uma autoridade sobre você. Então quando você vê alguém parado pelo caminho, não adianta você pegar a tua Bíblia e ir com discursos bíblicos para ela. É adesivo, depois você pega. Costuma ter boleto também. Não adianta. A pessoa está parada no caminho e você está lá. Não adianta isso. Talvez vai requerer mais do que você tem feito. Talvez vai requerer que você toque nessa pessoa, coloque ela de pé e comece a caminhar do lado dela por um tempo, até ela firmar os seus passos. Vivemos um tempo, irmãos, de abandono de pessoas pela estrada, pelo caminho. Nós somos importantes enquanto nós servimos alguma coisa. As pessoas nos amam enquanto nós servimos para alguma coisa. Eu dizia isso para um rapaz aí. Falei, cara, a gente se viu para você só quando a gente tinha alguma coisa para oferecer. O relacionamento não é por aquilo que eu dou, não é por aquilo que eu troco, é por aquilo que nós somos. É pela amizade que foi gerada, é pela amizade, pelo relacionamento que nós temos. Nós não podemos nos relacionar com pessoas a troco, ou querendo alguma coisa em troca. Isso não é relacionamento, isso é esperteza. Vivemos um tempo em que as pessoas estão sendo deixadas de lado, que nós temos escolhido ao ser as pessoas para nos relacionar, temos esquecido de pessoas no meio do caminho, estamos andando, e a nossa desculpa, ou melhor, a nossa frase é: Deus vai enviar alguém para essa pessoa, eu não tenho paciência com ela. Irmão, já percebeu que são as pessoas mais difíceis que Deus coloca na sua vida, que elas te preparam para você viver o que você nunca viveu? São as pessoas mais difíceis que Deus coloca para você discipular, para você cuidar, para você pastorear. É elas que vão te conduzir a um outro nível que você nunca viveu antes. Sabe por quê? Elas vão fazer você orar mais, elas vão fazer você ler mais, elas vão fazer você consagrar a sua vida mais. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quando você ver alguém parado no caminho, não desista dela. Fale da palavra, mas estenda a sua mão para ela poder levantar e começar a caminhar contigo novamente. O movimento, se movimentar no reino, é importante para que a gente não morra, para que a gente não desista. Irmãos, é incrível, porque nós não devemos parar no caminho, nós não podemos parar nos problemas para encontrar a solução. Não pare nos problemas. Você não pode parar nas suas necessidades para encontrar o que você necessita. Você não pode parar nas suas decepções até encontrar satisfação. Você não pode parar nelas. Você não pode parar nas enfermidades até que a cura o encontre. Imagine, você é diagnosticado com alguma doença e você fica esperando, sem caminhar, sem força, deprimido, porque não vê a cura. Então não pare na sua enfermidade até que a cura chegue. Não faça isso, não pare. Não pare nas enfermidades para encontrar a cura. Não pare na falta de recurso até que o recurso chegue. Comece a fazer com o que você tem. Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Eles não esperaram vir um barco de peixe, eles começaram com o que tinha. E o que você tem é o suficiente para você começar uma grande obra de milagre onde você vive. Então não pare.
Não pare no meio do caminho. Não pare esperando que alguma coisa aconteça. Porque Deus chamou você para que você faça as coisas acontecer. É você que vai atrair os valores do céu para a terra. É você que vai atrair o ambiente para a tua casa. É você que vai fazer as coisas mudarem onde você vive. É você que vai mudar o trabalho onde você está. É você que vai mudar a escola que você frequenta. É você que vai mudar onde você trabalha. É você que vai mudar aonde você é cliente. Irmãos, hoje eu fui cortar cabelo com um rapaz, não sei se ele está aqui. Ele falou assim, como é que é o corte? Eu falei, Paula Tavala fez 0. Zero. O cara começou a cortar o cabelo, começou a chorar. Eu chorando de um lado, porque o cabelo estava indo embora, e ele chorando do outro. Aí ele enxugava ele, e enxugava eu com o mesmo pano. Aí enxugava eu, enxugava ele. Afastado da igreja. Falei, vamos no culto hoje. Ele, pastor, eu trabalho até as 10, até as 7, até as 8. Não tem hora para parar. Falei, cara, mas você precisa ter um tempo a Deus. E ele passando a máquina, ele chorando lá, eu caí e Paulo assistindo do lado. E quando acabou, eu falei, quanto ficou? Ele, tanto. Eu falei, rapaz, fica aí, o troco é para te abençoar. Ei, pastor, só me dá um abraço? Eu falei, dou agora. Abracei ele naquele lugar. Sabe por quê? Deus te chamou você para remir lugares. Deus chamou você para restaurar ambientes. Deus chamou você para você mudar a história onde você vive. Não é o lugar mudar você, mas é você mudar o lugar. Irmão, nós ficamos ali agarrados no outro ali. E eu precisava vir, porque eu ia vir cá limpar a igreja com os irmãos. Estava preocupado, eu agarrado com aquele jovem agarrado comigo. Quem olhava da rua ia pensar uma coisa diferente estava acontecendo ali. E eu agarrado com ele agarrado comigo, a gente chorando ali junto. Sabe por quê? Porque a gente sentiu que a glória de Deus estava ali naquele lugar. A glória de Deus vai estar sobre a sua vida, aonde você for. Aonde você for, você carrega os valores, a glória, o poder, a majestade de Cristo. Aonde você for, você não é a mera pessoa. Você não é um indivíduo caminhando. Você é a manifestação da glória de Deus que caminha sobre a terra. É por isso, irmãos, que muitas pessoas, quando encontram com você, querem ficar conversando com você. Porque onde você vai tem que ser diferente. Aonde você passa tem que ser diferente. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você já se perguntou o porquê muitas pessoas aparecem na sua vida? Você já se perguntou o porquê que você entrou naquele ônibus? Qual o propósito de você entrar naquele ônibus? Você já perguntou o porquê que seu carro deu defeito naquela hora, naquele lugar? Talvez você olhe os seus problemas como uma maldição de Deus, e de repente os seus problemas é apenas um start que Deus está dando na sua vida para você mudar o ambiente que se aproximar de você. Já parou para pensar nos lugares que entra, nos lugares que você sai, as pessoas que você encontra pelo caminho? Querido, você não está encontrando com as pessoas por acaso. No mundo em que eu vivo, no mundo de Cristo, não há o acaso, há propósito. Todas as pessoas que você encontra durante o dia a dia, há um propósito de Deus sobre a sua vida para ela. Mas o que a gente quer? A gente quer ficar parado. A gente quer ver as pessoas paradas e dizer, essa aí dá muito problema, aquela ali dá muito problema, esse não dá. Irmãos, nós não queremos ter trabalho. Eu sou pastor, eu tenho contato com muitos pastores, e muitos homens e mulheres não querem ter trabalho. Nós não queremos ter trabalho. Ninguém quer ter trabalho, irmão.
Então nós sempre temos uma resposta pronta. A resposta é porque alguém foi na minha frente, é porque alguém fez isso, é porque alguém fez aquilo lá, é que o outro falou demais, e tal. Irmão, nós sempre temos uma resposta. Sabe o que esse paralítico queria fazer? Já vou chegar no ponto para a gente poder ir encerrando. Esse paralítico queria transferir a sua responsabilidade para as pessoas que não colocavam ele dentro d'água. Nós temos mania e costume de repassar a responsabilidade dos nossos fracassos para os outros. Por exemplo, eu fui para a Bahia no meu carro, peguei uma serra, irmão, uma serra, pensa numa serra abençoada. Eu estava tão cansado que eu comecei a passar em cima daquela zebrinha, daquelas luzinhas, que fica brilhando. Irmão, foi uns 5 minutos assim. E minha mãe assim: sai daí que isso fura o pneu. Eu puxava e voltava. Aí quando eu ouvi um barulho diferente no pneu, no meio da serra, na curva, eu olhei, falei: gente, o pneu furou. Essas zebras que estão no meio do caminho, não era a zebra que estava no meio do caminho, era eu que fui negligente. A zebra não tem culpa nenhuma. Eu que queria transferir a minha responsabilidade para aquela zebra que furou meu pneu. Resumindo, o prejuízo eu não consegui transferir para ninguém, porque você nunca vai conseguir transferir o prejuízo pessoal que você tem para outras pessoas segundo o seu fracasso. Então é melhor a gente reconhecer onde errou, reconhecer, recomeçar e seguir adiante, não parar no meio do caminho, para que eu não me transforme numa estátua de sal. Então eu falei: mãe, errei, tá? Foi a zebra, eu passei em cima dela. Vamos com o step, vão orando para o outro não furar. Aí eu fui atento, fui embora. Cheguei, paguei pelo outro pneu que tive que colocar no carro. Mas o que eu quero dizer para você: nós não podemos transferir para os outros a responsabilidade que eu tenho. Jesus disse assim: é vocês que vão dar para comer esses caras que estão com fome aí, essa multidão que está com fome, dá a vocês de comer. Mas o que a gente tem que fazer? O que a gente faz? Transfere. Não é assim que a gente faz no dia a dia? Chega alguém perto de você, chega alguém perto de você e fala assim: eu estou precisando de dinheiro para poder. Aí você fala assim: até o CAPS. Aí você fala: até a ação social da prefeitura. Você joga as pessoas para o outro lado. Se Deus colocou ela perto de você, é porque você tem a resposta para ela. Esses dias eu contei aqui, vou contar de novo, que está presente aqui. Nós fomos pintar isso tudo aqui, e eu pedi o Márcio para poder pintar essa parede nova da cafeteria. E eu cheguei aqui de noite, ainda bem que não foi Flávia que veio. Eu cheguei aqui de noite, quando eu olhei, vi Márcio pelado na igreja. Eu vi Márcio só com a bermuda, sem camisa, de chinelo. Se eu fosse um cara religioso, eu ia falar: cara, você está amarrado mesmo, está demoniado. Não é possível. Se eu vivesse debaixo de um clã religioso, eu estaria enrolado. Eu olhei para o Márcio, vi o Márcio sem roupa, só de bermudas, sem chinelo, sem nada, todo suado, glorificando a Deus, né? Dançando. Para quem olhasse de fora, não ia entender nada do que acontecia por dentro. Sabe por quê? Porque todo mundo que está fora não entende o que Deus faz dentro. Deus te chama você para vir para dentro, para você entender o que Ele está fazendo. Abri a porta. O que foi, Márcio? Passou um cara aqui, e eu pedi Jesus para me visitar nesse lugar. Eu pedi Jesus para vir aqui nesse lugar, e entrou aqui uma pessoa em situação de rua, sem roupa, sem chinelo. Arranquei tudo que tinha e dei para ele. Irmãos, é isso que eu estou falando, quando nós temos que nos movimentar para fazer alguma coisa pelo reino de Deus. A resposta, o Márcio poderia ter dito, era um sábado à noite chuvoso, ele poderia ter dito: procura amanhã a prefeitura, procura amanhã a ação social. Não, mas ele se despiu do que tinha, o que ele tinha serviu o próximo. Não transfira suas responsabilidades, nem do fracasso e nem do compromisso que você precisa fazer. Não transfira para outra pessoa o problema que é teu, a resposta que é tua, a resposta da pessoa que chega até você vai vir dos teus lábios. O que os discípulos queriam? Terceirizar a ajuda, passar para alguém a ajuda.
E aquele camarada com 5 pães e os peixinhos, abre mão do que tinha, deu tudo o que tinha, não argumentou, não falou, não perguntou para que era, ele simplesmente obedeceu. Existem momentos da sua vida que você não tem que perguntar a Deus o porquê, você tem que apenas que obedecer a voz dele, e obedecer e seguir. Não pergunte por quê, ele entregou aquilo tudo. Jesus então começa a organizar agora as pessoas em grupos, em células, em pequenos grupos, e começa agora a servir. A Bíblia diz que no final sobraram 12 alcofas de peixe, ou melhor, e de pão. Sobrou 12 alcofas de pão, peixe não, 12. Você se lembra do que o discípulo de Jesus havia dito para ele? O discípulo havia dito assim: nem se eu trabalhasse 200 dias de trabalho, daria para poder pagar a comida para todas essas pessoas que aqui estão. Se você somar os 200 dias que ele se refere aos feriados judeus, você percebe que o discípulo está falando de um ano. O discípulo fala de um ano. Nem se eu trabalhasse um ano inteiro, daria para poder sustentar toda essa multidão que está com fome e quer comida. Aí você vê o final da história, porque quem entende o propósito vive na provisão de Deus. Quem não entende o propósito vive na espera de alguma coisa acontecer. Mas quem entende o propósito vive na provisão de Deus diária, todos os dias, todos os momentos. Então no final da história, o final é simples. A Bíblia diz então que sobra 12 cestos de pães. Se você entender o que o Senhor está querendo dizer para você, é que 12 cestos de pães equivale a cada cesto para um mês do ano. Então o que estava sobrando era um cesto para cada mês do ano. O Senhor estava permitindo sobrar 12 cestos de pães, para mostrar para os discípulos que tudo aquilo que você semeia, você colhe na terra. A Bíblia diz então que não foram os discípulos que levaram os pães de volta. Não, perceba que peixe não sobra, sobra pão, porque peixe nunca vai sobrar na sua vida, porque peixe é disciplina, peixe é conhecimento, peixe é comunhão. Por isso que o simbolismo do cristianismo é um peixe, porque Jesus gostava de comer peixe com os seus discípulos, para ter tempo de mesa, para conversar com eles, para entender o coração deles, para olhar nos olhos deles. Ninguém pega um peixe, coloca na boca e engole de uma vez, não. As pessoas comem o peixe devagarzinho, mastigando, olhando para o outro, porque é o momento de você pode se espetar. O peixe não sobra, mas sobrou 12 cestos de pães. E não foram os discípulos que levaram para casa, porque não foi eles que deram. Tudo na vida que você planta, você colhe. Tudo que você deixa de semear, você não colhe. Imagino eu, aquele menino agora voltando para casa, tendo que alugar uma carroça, um jumento, e colocar os 12 cestos de pães, para voltar para casa, com a recompensa de tudo que ele havia feito. O que o Senhor estava mostrando para eles, é muito simples. O que os discípulos rejeitaram, os discípulos que estavam dentro, rejeitaram. Eu dou àquele que está de fora, que entendeu o propósito. Vou repetir para você entender. Às vezes nós estamos dentro, e nós não entendemos o que Deus está fazendo. Aí passa alguém lá fora, pum, vira uma chave, ele entende, ele recebe, ele é tocado, ele toca, ele sai transformado. E às vezes nós que estamos dentro, nós não saímos transformados, porque nós não entendemos o que está acontecendo. Quando aquele homem, agora aquele menino, ele volta com os 12 cestos de pães para sua casa, provavelmente a mãe dele pergunta: o que é isso? Ele fala: mãe, não, vamos ter que agora alugar um imóvel aqui.
Nós vamos abrir a primeira padaria da nossa cidade. Nós temos pães para vender aqui por 12 meses. Como foi, meu filho? Não sei, mãe. Eu estava andando, indo para aquela festa, e eu vi a multidão ali, encontrei um homem. Ele me pediu tudo que eu tinha. E quando terminou aquela movimentação, ele me deu então os 12 cestos de pães para poder voltar para casa. E esses 12 cestos, mãe, dá para a gente poder viver um ano tranquilo aqui em casa. Você consegue entender o que Deus faz? O que você rejeita, não terceirize. Não rejeite a oportunidade de ajudar alguém, porque é na mesma medida que você semeia, que a terra tem força para produzir e transformar a tua história, a tua vida para sempre. Eu queria convidar você a ficar sobre os seus pés nessa noite. Tempo de invisibilidade. E sabe qual é a pior coisa da nossa vida, irmão? É pensar que a gente está sozinho, e pensar que Deus não nos vê. Deixa eu colocar um versículo para você ver aqui. A pior coisa da nossa vida, a maior crise que nós podemos viver. Pode apagar a luz do meio, por favor, só para a gente poder ler. É quando a gente acha que está só. E o nosso questionamento, a maioria das vezes com Deus, é o mesmo. Nós falamos que Deus não nos vê. Nós falamos que Deus ama outra pessoa, a gente não. Nós primeiro colocamos os nossos defeitos para justificar a ausência da presença dele na nossa vida, ou a suposta ausência. Nós achamos que os nossos erros, Deus nos afasta Deus da gente. Não, os erros nos afastam dele, mas não ele de nós. Então preste atenção numa coisa. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu estou falando de Maria dando a luz a Jesus. Isso aí é Maria. Ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar a luz, estava doendo. Nós temos mulheres grávidas aqui na nossa igreja, algumas de primeira viagem e algumas que já deram a luz, e sabe o quanto dói, e sabe o quanto é preciso ter alguém ali, um suporte, alguém. Eu imagino que José estava lá do lado dela, e ela agarrando ele com as forças, para que a dor passe. Mas o que Maria estava gerando não era da terra, era do céu. O que Maria estava gerando, a própria Bíblia diz que era do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando você gera pela terra, a anestesia pode até dar certo, mas quando você gera alguma coisa espiritual, filho, só a mão de Deus. E ela estava lá com ânsia de dar a luz. Mas olha o que acontece simultaneamente. Eu falei da terra, olha agora no céu. Maria não estava esquecida das suas dores, mas olha o que acontecia. E viu-se um sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, o diabo, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si 1/3 dos anjos do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou na frente da mulher. Irmão, imagina a cena: Maria com as pernas abertas para dar a luz, e o diabo na frente. Eu vou matar esse moleque, eu vou pegar ele, eu vou destruir ele. Você pode até pensar que você está sozinho,
Você pode até pensar que você está no campo da invisibilidade humana, mas Deus te enxerga desde a eternidade. Antes que houvesse dia, Ele é, e não há nada que pode mudar os seus planos. E olha o que acontece: o dragão parou na frente da mulher tentando tragar o filho. Encerrando. E ela deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. O que eu quero dizer para você? Que isso aqui, ó. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Você não entendeu, né? Vale $1 milhão. Você pensa que você está só. É nesse momento que você pensa que está só, que não tem ninguém com você, que Deus dá ordem aos seus anjos para guerrear nas regiões celestiais, para que você consiga gerar o que Ele colocou dentro de você. Está entendendo? Há algo dentro de você que Deus colocou, não foi o homem. Se fosse o homem, esse sonho tinha acabado. Se fosse o homem que tivesse colocado, esse projeto tinha sido destruído. Mas se esse projeto está vivo dentro de você até hoje, porque não foi o homem que colocou, foi Deus. E se foi Deus que colocou, você pode até estar passando por um tempo da invisibilidade, mas deixa, porque Deus está te observando, está te vendo, Ele sabe tudo que você precisa, e Ele no momento certo vai fazer o que precisa, para que venha à luz aquilo que Ele colocou dentro de você. Aprenda a viver no tempo da invisibilidade. Para ter uma vida de visibilidade, precisamos aprender a viver uma vida de invisibilidade. Quando ninguém te nota, quando o teu patrão não te vê, quando o teu pai, o teu pai, às vezes finge que não te vê, e você acha que ele ama o outro filho, você acha que ele ama o outro, o teu irmão, a tua irmã, mais do que você. É o sentimento que a gente tenta carregar. É quando todo mundo é escolhido e nós não. É quando todo mundo é chamado e nós não. É quando aquela pessoa que chegou depois de você, ela é promovida e nem te viram. Parece que você está invisível. Você até se belisca para ver se você é real, se você está na terra ainda, porque ninguém te vê. Mas a Bíblia diz que quando Samuel estava com Jessé, e Jessé passava os seus filhos, os olhos de Deus não estavam sobre aqueles homens, estava sobre o rapaz invisível no campo. Sabe aquele ditado assim, que quem não é visto não é? Quem não é visto não é? Isso é mentira de Satanás para você se promover, filho. Isso é mentira. Sabe o que acontece? Todos nós passamos a ser adoradores de nós mesmos. Isso é um perigo. Você lembra como é que eram as fotografias antigamente? Quando a máquina só cabia 42 poses, 36 poses, 12 poses, 48. Você mirava no boi, mirava na família e saía todo mundo na foto. É ou não é? A paisagem, saía todo mundo na foto. Hoje não. Hoje eu, você, a gente aponta para nós. Para nós. Eu aponto para mim. Porque nós queremos estar visíveis. Há uma necessidade da visibilidade, isso é natural do ser humano. Quando Davi estava invisível para os homens, estava visível para Deus. O que importa não é o que o homem vê, é o que Deus está vendo. O que importa não é onde você está, é onde Ele está te vendo você. E Deus dá uma ordem a Samuel: Samuel, já achei o cara. Ó, avisa para o pai dele que ninguém se assenta na mesa enquanto ele não chegar.
avisa o pai dele que vai ter um churrasco, vai ter uma festa aí, mas que ninguém vai se assentar na mesa enquanto esse rapaz, que é invisível até para a família dele, não chegar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso aí? Estou encerrando aqui. Você pode pensar que você não é visto. Você pode pensar que você está num tempo de invisibilidade. Você pode pensar que ninguém te ama. Você pode pensar que você foi esquecido. Você pode pensar tantas coisas e ter tantos argumentos na sua vida para você desistir e parar no meio do caminho. Mas Jesus nessa noite diz: levanta, porque eu te escolhi primeiro. Eu te vi primeiro. É Ele que te escolheu, é Ele que te amou, é Ele que te nomeou para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Não é fruto que acabe, é fruto que permaneça. O Senhor não quer que você, o fruto tem que permanecer. Não é criar e desaparecer, não é gerar e morrer, é permanecer. Eu profetizo nessa noite sobre a sua vida, que aonde você encontrar pessoas, você vai ser uma locomotiva que vai arrastá-las pelo caminho. A unção que está sobre você, a glória de Deus que está sobre a sua vida, o teu sorriso, o teu toque, o teu abraço, o teu aperto de mão, vai transformar as pessoas que estão à sua volta. Eu profetizo que as pessoas irão querer estar perto de você, elas irão querer se assentar para conversar com você, porque o que você carrega não é da terra, é do céu. O que está sendo gerado dentro de você não é do homem, é de Deus. Essa dor que você sente para gerar alguma coisa, deixa eu tranquilizar o teu coração. As dores, elas querem dizer que está perto de ser gerado. As dores que você sente, quer dizer que está próximo de dar a luz. E Deus nessa noite te levanta, como homem e como mulher, que vai levantar pessoas caídas. Você não vai apontar defeito de ninguém. Quando tiver oportunidade de conversar, não fale de ninguém, não fale mal de ninguém, não coloque defeito de ninguém. Olha para si mesmo. O primeiro sinal que eu sei que Deus está comigo é quando eu não enxergo o defeito do outro, eu enxergo o meu defeito. Quando eu falo mal de mim, quando você vê alguém falando mal do outro, ela não tem Deus. Deus não está com ela, o Espírito Santo não está com ela, porque é impossível alguém que é imagem e semelhança de Cristo falar mal de Cristo. É impossível. Você não vai olhar as pessoas e sentenciar: essa aí vai ficar por aí. Não, filho. Você vai levantar essas pessoas caídas. Você vai fortalecer as pessoas que estão por aí paradas no caminho. Eu queria fazer um convite para você, pastor. Deus falou comigo. Às vezes eu sinto que ninguém me enxerga, que ninguém me vê. Pastor, às vezes eu sinto que eu mesmo estou parado no meio do caminho. A vontade que tem às vezes é de parar, desistir, é de entregar os pontos. É tanta coisa para resolver que eu não vejo solução na minha vida para nada. Eu não vejo solução para nada. Eu queria fazer um convite para você vir aqui à frente. Nós vamos estar louvando uma canção aqui. Sai do seu lugar. Não fica com vergonha. Não fica como eu fiquei aqui no início. Quando eu vi o Carlos, eu vim correndo, vim pulando, porque eu queria estar aqui. O Senhor te chama nessa noite. Não fique tímido, não fique sem jeito, não fique com vergonha. Vergonha é ficar do jeito que está. O Senhor te convida nessa noite a uma transformação na sua história, na sua vida. Ele convida para um tempo de suportar a invisibilidade para que o visível apareça. Sai do seu lugar. Se o Senhor te tocar, venha, não fique com vergonha. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero Dá um pontapé inicial fizeram hoje. chorar. Muda a sua história hoje. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor
Senhor te tocar, assim. venha. Ele não Os desiste. presbíteros, pastores, a Cris, as mulheres. Vamos orar uns pelos outros. Ele não desiste. Sai do teu lugar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, Ele te vê. mas a Ele te tristeza e o desespero te fizeram chorar. Lá no seu quarto Ele te vê. Não importa pra onde você for, Da janela da se cozinha, na escuridão da noite, quando você olha para o céu, Ele apaga o seu passado, Ele tá te vendo. E não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. E ele não desiste de você. Ele se importa com Ele te conhece. você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. não há nenhuma oração perdida. Não há nenhum tempo perdido na sua vida. Não há nenhum jejum perdido. Não há nada perdido, filho. Tudo que você semeou no reino, tudo que você fez, o Senhor sabe de tudo. No seu tempo certo, tudo vai aparecer. As sementes vão brotar. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar os teus filhos e filhas. Senhor, que nós possamos suportar os momentos, talvez de silêncio, onde nós não conseguimos entender que o Senhor está comunicando conosco, que o Senhor está falando conosco. Quantas vezes, ó Deus, nós tomamos decisões por não te ouvir, por não conseguir te ouvir. Que nessa noite, Senhor, o teu Espírito que está sobre esse lugar traga sobre nós frutos de arrependimento. Nós queremos aqui nessa noite nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender das nossas falhas, nos arrepender, Senhor, das decisões que nós tomamos erradas sem te ouvir, pelas atitudes, ó Deus, que não convinha que a gente tivesse e nós tivemos, pelas palavras que nós falamos. Às vezes falamos contra alguém, pelo ímpeto da força, muda a nossa história. Nós estamos aqui, Senhor, clamando a Ti para que o Senhor venha mudar a nossa história. Que esse tempo da invisibilidade dê lugar a um tempo de dupla honra. Um tempo de dupla honra. Olha com Ele.
Fale com Ele sobre você. Ele perguntou ao coxo: tu queres ficar são? Jesus queria ouvir sobre ele. Ele quer ouvir sobre você. Fala com Ele sobre você. Fale com Ele. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. A nossa oração, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Obrigado, Pai. Se sente, você que pode.